partir de agora. Ok. Muito bem, então vamos começar, não é, Patrícia, para estarmos a tempo e horas. Antes de mais, boa tarde a todos. Eu fico muito contente com esta adesão. Nós temos tido imensas inscrições. A maior parte dos nossos associados, mas também muita gente que se interessa por este tema, que hoje em dia é fundamental. Eu, antes de falar um bocadinho, eu vou fazer uma pequena apresentação da APENO para quem não é da APENO e depois vamos passar logo para o nosso tema, que é o mais importante, e passo desde já a apresentar a Patrícia Araújo, que será a primeira pessoa a falar. Ela é, como sabem, são as três responsáveis em cada área da Biosfera. A Patrícia é a diretora de marketing. Depois gostaria de apresentar a Ivone Rocha, que é consultora em ambiente e energia, e temos finalmente o Telmo Antunes, que é consultor para as parcerias estratégicas. Todos eles nos vão dar bons exemplos de boas práticas, sustentabilidade, certificação. Vamos andar um bocadinho à volta deste tema, porque se fala muito, mas muitas vezes as coisas não são explicadas, e por isso é que também preferimos uma conversa com todos presentes, não um webinar, porque quisemos fazer disto exatamente uma conversa. Queremos que tenham a oportunidade de fazer as questões que forem necessárias e que podemos responder neste espaço de tempo que vamos estar online. E também, se não conseguirmos responder a todas as perguntas, enviam um e-mail para a APENO, para o Departamento de Comunicação da APENO, que nós encaminharemos para a Biosfera. Numa forma muito resumida, e para quem não sabe, a APENO nasceu em fevereiro do ano passado, sendo que nós íamos apresentar a APENO na BTL, mas depois não foi possível, por causa da pandemia, obviamente, que foi em março, e foi quando tudo começou, e portanto a feira foi cancelada, foi sendo adiada e não houve essa oportunidade. Depois achámos que, como já tínhamos nascido, das duas uma, ou ficávamos quietos, que não é o nosso estilo, ou então lançaríamos a associação em julho. E assim foi. Em julho, com a presidência do Secretário de Estado da Agricultura, com a diretora de marketing do Turismo Portugal, com o presidente do IVV e o presidente da Avenida Portugal, lançámos a associação no intuito de tornar o enoturismo português uma referência a nível mundial. Nós somos um país fantástico, como todos sabem, temos regiões lindas, um enorme potencial, e tenho a certeza que chegaremos lá. Já temos muitos bons exemplos de enoturismo. Nós às vezes achamos que lá fora é que há bons enoturismos, mas não é verdade. É verdade, mas nós também temos fantásticos enoturismos, e quando ele é feito de uma forma profissional e realmente séria, não é? Da melhor forma, nós conseguimos fazer um serviço tão bom como lá fora. Somos mais pequeninos às vezes, mas isso não tem nada a ver. Somos muito bons naquilo que fazemos, quando queremos. Portanto, a nossa missão é profissionalizar o enoturismo, é torná-lo a referência mundial, como já disse, e temos uma aposta muito, muito importante na formação, porque também é na formação que estão as bases de um bom serviço. Pronto, desde que nascemos, posso já dizer, não sei quem nos tem acompanhado, os nossos associados sim, mas quem não é associado ainda não, nós temos feito vários workshops de enoturismo a nível de formação, duram 3 dias, aliamos muita teoria à prática, porque muitas vezes se dá muita teoria, mas sem casos práticos, portanto temos essa mais-valia, penso eu, porque os formadores trabalham na área do enoturismo há muitos anos, são pessoas muito experientes e dão aulas também em universidades. Já fizemos parcerias com a Organização Mundial do Enoturismo, do qual fazemos parte, mas também parcerias com associações congêneres, como a Espanha e a Itália. E a nossa ideia é desenvolver atividades em conjunto. Enfim, temos feito webinars, estamos a apresentar à pena aos grupos parlamentares e ao governo, para que possamos também mostrar quais são os nossos objetivos. Lançámos também uma bolsa de emprego para os profissionais de enoturismo, portanto os associados podem recorrer a essa bolsa de emprego, onde os profissionais se inscrevem e, portanto, só os nossos associados podem concorrer, podem ir buscar profissionais credenciados. Fizemos agora uma parceria com a Universidade Lusófona
lançámos hoje essa notícia, onde também aliamos muito a teoria à prática. Nós quisemos levar o mundo do vinho para dentro da universidade, não é? E também fizemos o gabinete de serviços, onde está a Biosfera, e a nossa relação profissional começou exatamente porque nós procurávamos alguém que nos pudesse ajudar e pudesse ajudar os nossos associados a nível da sustentabilidade e da certificação. E sem dúvida foi muito importante o surgir da Biosfera na nossa vida da Apeno, e eles falarão sobre sustentabilidade e certificação, mas de qualquer das formas eles fazem parte do nosso gabinete de serviços e estão aqui para vos ajudar. Eu passo a palavra à Patrícia Araújo, de forma a que ela possa começar este webinar com o assunto que nos interessa. Muito bem. Boa tarde a todos e a todas. Para aqueles que eu eventualmente já conheço ou que me tenha cruzado noutros espaços, é difícil percepcionar se temos aqui caras conhecidas ou não, mas seguramente que teremos aqui algumas pessoas com quem já nos cruzamos antes. Agradeço antes de mais o convite da Apeno e da Maria João, a simpatia, a confiança que têm tido connosco. Assim que nos descobrimos mutuamente, não foi, Maria João, através de um contacto em conjunto, acho que nunca mais nos largámos no bom sentido e já colaboramos, temos vindo a colaborar. Esqueci-me, Patrícia, desculpe. Peço desculpa, o guia de segurança sanitária para o enoturismo, que foi um grande passo, porque não existia nada dedicado ao enoturismo, que foi feito pela Biosfera. Patrícia, é muita coisa, e ainda nem bebi vinho. Ainda bem, não seria mau sinal e era má publicidade, não é? Portanto, esta pode ser receita, vamos a um copo e a memória fica melhor. Mas não é uma questão de memória, realmente isto é o sinal da dinâmica que temos tido, e que apesar da Apeno ainda ser relativamente jovem, estar a dar os primeiros passos, já há muita coisa que foi feita, e esperemos que continuemos com concretizações conjuntas, porque sem dúvida que nós, Biosfera Portugal, acreditamos muito nas parcerias concretas e que se direcionam para a ação e que dão resposta e que deixam satisfeitas todas as partes envolvidas. A minha missão hoje aqui é falar de uma área que me é muito grata e pela qual, como vão perceber, eu sou perfeitamente apaixonada, que é falar da sustentabilidade na atividade turística, da qual o enoturismo é dos membros mais recentes e também mais saborosos, digamos assim, que faz parte também já da cadeia de valor do turismo, e sobretudo lembrar que o que é que nos trouxe aqui em matéria de sustentabilidade, não é? E portanto temos aqui um histórico todos no mundo de atividades muito agressivas e de ações que se tornaram agressivas não apenas para o meio ambiente, que é a área que normalmente é mais óbvia e mais falada, mas a atividade turística como atividade económica que é, e como quase todas as atividades económicas, é agressiva normalmente para as comunidades onde está inserida. E, portanto, de certa forma, a pandemia veio acelerar esta necessidade de termos uma maior preocupação com todas as partes interessadas e lembrar-nos que estamos hoje perante um mundo que é muito mais volátil, muito mais incerto, muitíssimo mais complexo, não é? E ambíguo do que era há um ano e pouco atrás, e temos que reformular também as nossas estratégias e a nossa proposta de valor. E eu gostava de apresentar aqui alguns dados que confirmam as tendências e gostava de partilhar convosco, deixem-me só ver, vou àquela pergunta normal e da praxe já nestes últimos anos, que é perguntar se já estou a conseguir partilhar a minha tela. Ok, eu penso que sim. Façam-me só um sinal, ou Maria João, diga-me só se, entretanto, já estão a ver. Muito bem. Então, por onde é que nós vamos em matéria de tendências, não é? Tendências mais globais. Portanto, temos aqui uma questão que é a própria consciência, que dentro do setor do turismo também está a ser mudada, não é? E em que há uma maior consciência do impacto que estas atividades geram, não é? E também uma maior consciência por parte de quem utiliza, dos turistas, que vão procurar um nível
um maior nível de segurança e de sustentabilidade nas ofertas de experiências, e tudo isso já está a catapultar a procura de valores mais profundos. Uma outra tendência que é a colaboração, e que o futuro e a reconstrução deste futuro obrigará a parcerias que sejam fortes e colaborativas, e sem dúvida que a APENO e a Biosfera é também um exemplo disso mesmo, não é? Mas agora passando aqui para um plano mais micro, vejam que os próprios turistas, segundo um estudo muito recente, que tem poucos meses da Booking, 74% dos turistas querem experiências mais imersivas, de intenso valor, de experiências que sejam quase exclusivas, em linha com uma certa lógica também de distanciamento, e 63% querem ficar longe das grandes atrações turísticas. E mais uma vez começamos aqui a fazer a ligação às oportunidades que os vossos negócios e as vossas empresas também trazem para estas tendências. E depois uma outra tendência que é a autenticidade. E o mesmo estudo da Booking refere e indica que 62% dos turistas vão ter mais consciência na escolha das suas viagens, vão querer viajar mais fora das épocas normais e mais ao longo do ano, o que também permite aqui alguma estabilidade e menos sazonalidade nos negócios, e que há também aqui uma maior necessidade de ligar os visitantes aos locais que partilham os mesmos interesses, as mesmas paixões, e fazer aqui uma ligação de interesses como são a gastronomia, como é o vinho, como é a natureza, como é a cultura, e unir tudo isto através do storytelling, das narrativas daqueles que são os locais. E tudo o que está por trás do enoturismo é isto, não é? São pessoas associadas naturalmente a uma gastronomia, a um ambiente natural, não é? Porque o vinho não nasce nas cidades ainda, pode ser vendido e experimentado nas cidades, mas não nasce nas cidades. E há sempre histórias invulgares e caricatas e curiosas e cores e coloridas por trás dessas narrativas também. Finalmente, temos aqui uma tendência que é a da responsabilidade, e temos 70% dos turistas que dizem também que querem apoiar a recuperação e ajudar a reconstruir as comunidades. Ora, estes mesmos turistas dizem-nos também 55% que querem ver o seu dinheiro aplicado diretamente nas comunidades de destino, mas esperam mais responsabilidade também do setor do turismo e, portanto, querem saber qual é que é o retorno que os operadores, os agentes gestores dos territórios, mas também todos os operadores, dão para acautelar um turismo mais sustentável e comunidades que estejam mais regeneradas. Ora, isto leva-nos à última grande tendência, que é o passarmos das intenções, das vontades, dos desejos, à ação, que é o que nós temos aqui. A ação, que é o fazer acontecer a sustentabilidade e dar corpo a tudo isto que nós dizemos que é a sustentabilidade. Se 69% dos nossos turistas querem experiências mais simples, mais de contacto com a natureza, se 56% esperam ir para ambientes mais rurais, de desenvolver atividades de saúde e bem-estar físico, se os mesmos turistas dizem que querem ter experiências mais imersivas, então vamos perceber como é que as vossas empresas e as vossas ofertas podem corresponder a estas necessidades também que são do mercado. E aqui já estamos a começar a falar em sustentabilidade económica das empresas do setor do enoturismo, que é como é que nós ajustamos as nossas ofertas, como é que nós nos aproximamos mais daquilo que o mercado cada vez quer mais. Não esquecer sempre esse eixo. Portanto, estamos aqui num momento que, se os turistas estão dispostos a mudar os seus hábitos, também a indústria, e especificamente aqui a do enoturismo, tem de reformular as suas práticas num futuro muito próximo e tem que ter a capacidade para recuperar o posicionamento de liderança que passa precisamente pela defesa da cultura da sustentabilidade. A Ivone daqui a pouco também já vai falar melhor sobre isto, mas reparem que a sustentabilidade não é apenas e só uma mera boa gestão ambiental, não é apenas e só medirmos as nossas emissões de carbono ou controlá-las, não é apenas e só o uso de plástico, o consumo de água, o desperdício de alimentos, vai também ao trabalho decente, ao apoio à comunidade local, ao reforço das compras responsáveis e por privilegiar quem está mais próximo de nós, os fornecedores locais, à valorização daquilo que é autêntico e que é genuíno e que é o que existe nos nossos microdestinos, nos territórios que nós habitamos. Portanto, é sem dúvida o momento
dos agentes do turismo também mostrarem este seu compromisso de cuidar dos seus colaboradores, das suas comunidades, dos seus clientes, dos seus ecossistemas. Como é que isto se faz? Portanto, nós na Biosphere é isto que ajudamos as empresas do setor, também os destinos turísticos, a aplicarem estas estratégias de sustentabilidade e a tentar concretizar em termos práticos. Primeiro, começando por honrar os destinos e configurando operações turísticas que sejam harmoniosas e integradas na envolvente, no território, sensíveis a esses ambientes culturais, naturais e também à história do destino, oferecendo uma hospitalidade que seja autêntica e fazendo com que as empresas do setor do enoturismo todos os dias, desculpem, estou só aqui a admitir umas pessoas, que façam atividades que perdi o meu som entretanto, Maria João, foi? Sim, exato. Mas já perdi há muito tempo? Não, foi só um bocadinho. Ok. Portanto, então dizia eu, desculpem que o meu rato é um bocadinho sensível e às vezes carrego sem querer. Portanto, oferecendo uma hospitalidade, um acolhimento aos nossos turistas que seja autêntico, pessoal, intransmissível, ou seja, que só nós é que consigamos fazer, operando com responsabilidade e ética, demonstrando valores éticos, sólidos, em cada momento das nossas operações, com uma grande preocupação com o bem-estar das comunidades e dos ecossistemas do qual as empresas do setor do enoturismo necessariamente fazem parte e, claro, respeitando os ecossistemas locais e globais, avaliando constantemente quais é que são os nossos impactos, monitorizando o uso da água, o uso da energia, a produção de resíduos, evitando o plástico único e como é que nós temos aqui metas e indicadores de sustentabilidade que nos permitem estar constantemente a melhorar também este desempenho. E no final, e eu também no final já vou falar sobre isto, como é que nós comunicamos todas estas nossas boas práticas e estes nossos valores de sustentabilidade. E as empresas em Portugal têm que deixar de ter pruridos, e a Maria João também é da área da comunicação, de ter pruridos, de ter alguma vergonha quase em comunicar as suas boas práticas, aquilo que fazem de bom, aquilo que fazem bem, não é? E, portanto, tudo aquilo que sejam, muitas das vezes, em vez de estarmos só a comunicar preço e a nossa disponibilidade, temos que comunicar os valores de sustentabilidade, porque eles por si normalmente vendem mais do que propriamente as informações mais objetivas ligadas às características do produto, o preço, etc. Quem é que nós somos? A Biosphere, e antes de passar à Ivone para também lhe dar um bocadinho a palavra e depois volto para apresentar algumas boas práticas e concretizações. A Biosphere, nós somos, nós assumimos como um acelerador de sustentabilidade em destinos turísticos e em empresas. Representamos em Portugal o Instituto de Turismo Responsável, que é uma ONG à escala global que desenvolveu normas e estándares para o turismo responsável e sustentável, que é reconhecido pelo Global Sustainable Tourism Council e que é a primeira certificação a operar no mundo, perfeitamente alinhada com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e com a Agenda 2030. Aqui temos algumas geografias onde também já estamos presentes e com uma forte presença em Espanha também e Portugal. E o que é que nós fazemos? Portanto, nós desenhamos e implementamos modelos de gestão para a sustentabilidade em destinos e na indústria do turismo, assentes nesta lógica da tripla rentabilidade económica, social e ambiental, nunca esquecendo que uma empresa é uma empresa e, portanto, o seu objetivo é gerar resultados, mas ao mesmo tempo gerar também bem-estar para aqueles que gravitam à sua volta e que estão integrados dentro das nossas operações. E é uma certificação que é muito focada em planos de ação e ações práticas à medida de cada destino e de cada empresa, não é? E, portanto, aquilo que nós pretendemos, sem dúvida, é ajudar os destinos turísticos e as empresas do setor do turismo a chegarem à sua certificação em sustentabilidade, em conseguirem validar as suas boas práticas e em que estas suas práticas sejam reconhecidas nos mercados externos
e por aqueles que queiram, na verdade, aceder aos nossos serviços. Em termos de Portugal, nós estamos na região norte, já com 11 empresas e 40 empresas em processo de certificação e um destino certificado, que é a Meseta Ibérica, aqui nesta região. Na região centro, temos já 45 empresas certificadas e 250 em processo de certificação. Temos um destino turístico certificado, as aldeias históricas, e um destino em processo de certificação, que é Vouzela, mais ou menos aqui. E no Alentejo temos 51 hotéis e hotéis rurais já certificados, 91 empresas em processo de certificação, algumas já ligadas também ao setor do enoturismo, bastantes, e o próprio destino do Alentejo e Ribatejo, que já está também em processo de certificação. E penso que agora, para nos falar melhor de um eixo em concreto da sustentabilidade, o económico ou ambiental, eu passava a palavra à Ivone, que também traz aqui alguns contributos, penso eu, muito interessantes, e daqui a pouco eu retomava Maria João para trazer exemplos de boas práticas, como é que se pode operacionalizar a agenda da sustentabilidade, mais nos eixos sociocultural e também de desempenho do negócio. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Patrícia. Agradeço à APN o convite que foi feito. Dou os parabéns pela associação, ainda bebe é que são, mas com tanta atividade e numa altura de reclusão de todos nós, que nos obrigaram a estes webinars e estes novos encontros e estas novas formas de estar. E à Biosfera, porque praticamente disse tudo o que havia para dizer, felicitando também pelo excelente trabalho que tem feito ao longo deste tempo em prol deste equilíbrio que nem sempre é fácil entre sustentabilidade ambiental, social e económica. Como a Patrícia disse, e muito bem, a procura dos valores para além da oferta do preço está a aumentar. As pessoas procuram uma nova forma de turismo, procuram uma nova forma de estar. Isto eu costumo dizer que foi o lado bom de toda esta pandemia, e nós neste momento eu diria que temos dois corredores que pela primeira vez estão a rumar no mesmo sentido. Um é ético, porque a pandemia demonstrou-nos que a forma de estar global que estávamos habituados a estar passou a ser sentida, e portanto nós deixamos de estar sentados no sofá a ver inundações do outro lado do mundo, passamos a estar todos ao mesmo tempo a sentir e a ser vítimas de um sofrimento coletivo que é esta pandemia, e portanto a nossa interdependência neste mundo global passou a ser sentida. Isto fez-nos pensar e fez-nos mudar o seu ponto de vista ético, e hoje mais do que tudo, quando vamos ao supermercado, quando escolhemos um destino turístico, quando fazemos as nossas opções de consumo, hoje valorizamos aquilo que é melhor para a saúde, aquilo que é mais amigo do ambiente e, portanto, foi uma revolução silenciosa, mas uma revolução ética que está a decorrer e que é preciso acarinhar e desenvolver. Portanto, paralelamente a isto, foi-se cruzar com aquilo que tem sido a evolução também, eu diria, normativa, regulatória de todo aquilo que tem estado a acontecer. Paris foi em 2015, trouxe a neutralidade carbónica, o Acordo de Paris, estava distante, mas hoje tornou-se próxima. E, portanto, não foi por acaso que esta Comissão Europeia publicou o European Green Deal, que não é mais do que materializar os princípios do Acordo de Paris, mas um bocadinho mais do que isso. Ela fala numa valorização efetiva do capital da natureza, de uma valorização efetiva do ecossistema, e esta sim é a oportunidade que regiões mais interiores de Portugal, regiões mais rurais de Portugal vejam ser remuneradas e compensadas pelo serviço que prestam e pela qualidade e pela ajuda que têm, por um lado, em reter a pegada carbónica,
e, por outro lado, também a permitir que o solo que não é cultivado, que seja mais produtivo o solo cultivado, o solo que não é construído seja melhor, sirva melhor quem pode construir e, de uma vez por todas, o PIB tenha em consideração este valor e o país seja mais coeso e é também uma oportunidade, porque falar de sustentabilidade ambiental não é falar de uma série de requisitos que nos são impostos, é também falar de valor, não só o valor da escolha do destino para fazer turismo, uma vez que estamos no âmbito, é neste âmbito que estamos aqui hoje a falar, mas também de oportunidades de redução dos nossos custos e de remuneração daquilo que efetivamente prestamos, ou seja, das externalidades, das ditas externalidades positivas da nossa atividade. Obviamente que só podemos ambicionar esta remuneração se tivermos monitorizado, certificado e demonstrado o processo produtivo e, portanto, estamos naquela fase, eu diria, de dar o salto nesse caminho. Tudo isto sempre num equilíbrio de economia e de sustentabilidade social e ambiental. Não há nenhuma atividade que seja exceção. Portugal, na sequência do European Green Deal, adotou o roteiro da neutralidade carbónica e lá estão as atividades todas. A agricultura, a produção do vinho, o turismo, enfim, os serviços, nós no escritório, por exemplo, todos os anos plantamos as árvores correspondentes ao papel que consumimos, enfim, todos somos chamados e todos passamos a ser mobilizados para esta ação comum. E, portanto, todos temos que ter, eu não gosto de dizer obrigação, porque isto não é um custo, é uma oportunidade, desde que ela seja bem trabalhada e desde que ela seja vista como um desafio que se ultrapasse. Quando falamos de eficiência, de utilização eficiente de recursos, estamos a falar, obviamente, de usar menos energia e de usar menos água e, portanto, de diminuir custos. Quando falamos de economia circular, estamos a falar de redução dos resíduos e de reaproveitamento dos resíduos. E, portanto, estamos a falar também, e podemos estar a falar também de redução de custos. Quando falamos de respeito e tratamento do ecossistema e do equilíbrio do ecossistema, nós não estamos a falar, podemos não estar a falar de custos, mas estar a falar de receitas, precisamente porque, uma vez avaliado convenientemente o valor que o ecossistema nos dá, quer sob o ponto de vista da extração direta, como é o caso da agricultura, mas quer sob o ponto de vista da extração indireta, como são as atividades decorrentes, como é o vosso caso, que não deixam de ser uma valorização económica da produção e da plantação da vinha e da produção do vinho, e também por aqueles mais indiretos, que é o próprio valor cultural e aquilo que eles representam em termos de costumes e de identidade de uma determinada comunidade. E, portanto, o apelo é global. Eu costumo dizer que há sempre dois caminhos. Há o caminho de aceitar a inevitabilidade e ficar à espera que ela nos caia, e há o caminho de olhar para tudo isto como um desafio, transformando em oportunidade. Sendo certo que, se soubermos olhar, verificamos rapidamente que atrás de uma obrigação de redução de energia tem a oportunidade de aumento de diminuição de um custo, atrás de uma preservação ecológica tem a oportunidade da sua valorização, da maior determinação do risco, da maior determinação daquilo que ela nos pode dar e, portanto, melhor gerível. A certeza de que todos vamos ter que pugnar pela neutralidade carbónica, todos vamos ter que pugnar pelo equilíbrio ecológico, todos vamos ter que pugnar pela mitigação climática e também pela adaptação climática, porque avaliar bem a nossa atividade
também é, de forma alternada, visualizar cenários alternativos, antecipar soluções e também diminuir o nosso risco ou a nossa exposição de risco em todas as atividades. Acho que esta pandemia demonstrou que dificilmente perante um determinado problema todos corremos o risco de fazer parte dele. Portanto, isto tem que nos fazer pensar que também todos temos que ter essa oportunidade. Do ponto de vista legislativo, as coisas já estão a mexer, elas já são efetivas. Eu recordo assim 2 ou 3 exemplos. No final do ano passado, a legislação sobre resíduos foi altamente modificada. Temos obrigações até 2023 que temos que saber antecipar e que passam simplesmente pela proibição de emissão de um recibo em papel, ainda que o cliente nos peça para o fazer, e vai até à responsabilidade do produtor pela sua embalagem e pela forma como oferece o seu produto. A panóplia é grande. Em cima da mesa, durante a presidência de Portugal da União Europeia, estão diplomas como a aprovação da Lei do Clima, precisamente para o clima ser considerado um bem tão importante quanto a água e o ar, e que nos vai trazer também uma panóplia de direitos e de obrigações, e enfim, quer dizer, depois tudo o que daqui vai decorrer. E, portanto, voltando ao início, eu penso que é pegar naquela percentagem que sabiamente a Patrícia demonstrou e que os estudos apontam do aumento de uma procura por uma forma diferente de fazer turismo, uma forma diferente de procurar as suas deslocações e de fazer as suas opções, conjugá-la e sintonizá-la com esta revolução, com esta mudança silenciosa desta consciência ética enquanto todo e quanto forma de estar global, tendo como alavanca toda uma panóplia de alterações regulamentares e legislativas que já saíram, que estão a sair e que com brevidade hão de vir, transformar isto tudo em oportunidade e pugnar por incorporar de forma o mais natural possível esta sustentabilidade ambiental, social e económica que todos ambicionamos e desejamos. Não sei, este é o meu overview disto tudo. Estou à disposição para todas as questões que queiram colocar. Não gostaria de deixar de passar a palavra sem, além do mais, não esqueçam que neste momento provam-se 2 pacotes comunitários importantes de financiamento. E, portanto, eu acho que este ano de 2021 é importante, não só pela extensão, se Deus quiser, da pandemia, mas também porque temos a aprovação de um novo pacote de financiamento para os próximos 10 anos, mudamos o ciclo, estamos a fechar Portugal 2020, vamos abrir Portugal 2030. Este pacote é acentuado por um reforço de financiamento pelo PRR e o MRR, que são os planos de reestruturação e de recuperação que ambicionamos, e, ao mesmo tempo, também pela necessidade de realização efetiva do modelo de um modelo de economia com base na extração para um modelo de economia circular. E, portanto, a confluência disto tudo, estão reunidas as condições para todos encararmos isto como uma oportunidade e não como um custo. Muito obrigada, até já. Desculpem que eu tive que ir retirando a minha câmara porque a ligação aqui está fraca, mas eu acrescentava só ao que a Ivone referiu algumas questões que também são essenciais, porque reparem, no novo Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, não é, como se fala, um dos setores que mais está em evidência é precisamente o setor agrícola, do qual o enoturismo depende intimamente, não é? E muitos dos nossos empresários do enoturismo concentram também a atividade agrícola ou de exploração agrícola para o excelente desenvolvimento dos seus vinhos e aproveitam muitas das vezes essas infraestruturas
para proporcionar as experiências. Portanto, as coisas estão todas muito relacionadas e como a Ivone referiu, e muito bem também, antecipam-se para acesso até aos fundos comunitários uma série de requisitos nesta matéria. E reparem que o alojamento local, por exemplo, que é uma das áreas, um dos subsetores que integra o turismo, já está obrigado neste momento, através de um diploma que saiu no final do ano passado, a ter certificações na área ambiental ou da sustentabilidade, e rapidamente isto vai chegar a outros subsetores, portanto vai ser uma exigência. Eu penso que é uma obrigação dos empresários olharem atentamente para esta história que vai sendo criada, não é? E anteciparem, tentarem antecipar ao máximo, por forma a que o impacto, quando chegar ao seu subsetor, não seja tão dramático e não seja necessário tanto tempo de espera para fazer esta transição. E, portanto, quando nós aqui há pouco apresentámos estas tendências, são tendências que têm que ser vistas como isso mesmo, como algo que vem e que vai chegar. E, portanto, quanto mais cedo os empresários tiverem a capacidade para se adaptarem, ajustarem, tanto melhor. E nunca esquecer, porque a Ivone falou agora também de vulnerabilidades e de fragilidades, são precisamente as vulnerabilidades que têm que ser entendidas como oportunidades, não é? São as oportunidades para nós melhorarmos, são as oportunidades para nós acelerarmos e nos colocarmos mais na linha da frente. Exato. Telmo? O Telmo está em multitask e deve estar a responder, mas eu vou avançando já, e se a Maria João quiser, eu posso já também partilhar convosco algumas concretizações mais práticas de como é que, de forma muito simples, as empresas podem começar a construir o seu plano de sustentabilidade. Qual é que é, eu diria, e dando só aqui um pequeno passo atrás, o que é que eu diria que é a grande vantagem de uma certificação? Ou seja, mais importante do que a certificação em si é o que o processo de certificação traz, não é? Porque temos aqui um conjunto transparente de critérios, de requisitos que são reconhecidos pelas partes, mas sobretudo o que traz é, sem dúvida, um método, é uma ferramenta que ajuda a melhorar o desempenho de longo prazo, não é? E que ajuda, sobretudo, os empresários a não trabalharem por impulso, mas a trabalharem com um método que tem por base uma determinada agenda e um determinado objetivo, muitas das vezes. Objetivo esse que passa também pelo desempenho do seu próprio negócio, não é? Vou perguntar novamente se já estou a partilhar o ecrã, conforme queria, para vos dar conta aqui de algumas boas práticas. Não sei se já estão aqui a ver uma espécie de uma flor. Sim, já estamos. Sim, muito bem. Então, só aqui alguns exemplos, e comecemos aqui pela sustentabilidade social, que muitas das vezes as empresas têm dificuldade em concretizar. Um exemplo de quais é que são as vantagens de nós trabalharmos com parceiros locais, com fornecedores locais, de em vez de irmos à grande distribuição, irmos àqueles que estão mais próximos, à pequena loja, ao pequeno produtor. Quando nós trabalhamos com aqueles que estão mais próximos, com aquilo que nós chamamos a economia de proximidade, nós temos a oportunidade de criar um efeito de arrastamento também sobre eles e passar melhores práticas sociais e ambientais. Ora, eu posso estabelecer logo no meu contrato de fornecimento de serviços alguns requisitos, pequenos requisitos de melhoria também para eles. Posso desenvolver algumas ações de sensibilização, vou sem dúvida ajudar economicamente a dinamizar a economia local, tornando-a um bocadinho mais robusta e mais sólida, porque nós sabemos que um território que esteja vazio de pessoas, de negócios, é um território frágil, não é? É um território que é pouco atrativo para quem visita e, portanto, quando esta cadeia está a funcionar, eu ponho-lhe em cima a comunicação, conforme eu falei há pouco, e estou a gerar aqui um impacto de sustentabilidade global e eu comunicar, não é? Ao ter orgulho das pessoas com quem trabalho, ao ajudar também a disseminar e a divulgar os serviços desta economia local, eu estou então a acionar aquilo a que nós chamamos a sustentabilidade circular, a sustentabilidade global. Outro exemplo,
quando fazemos a medição da pegada de carbono, e muitas empresas dizem, epá, mas isso é tão complicado. Não é complicado, é uma questão de organização, não é? De uma questão de organização interna. Ora, nós ao medirmos a pegada de carbono temos a oportunidade de saber também como estamos em termos de desempenho ambiental, mas também temos a oportunidade de rever os nossos custos. Qual é que é o nosso ponto de situação? Os meus custos de água, os meus custos de energia, os meus desperdícios, como é que estão? E de avaliá-los e agir sobre eles, não é? E ao mesmo tempo de avaliar como é que eu os posso compensar. O ideal seria mitigar, mas também como é que eu os posso compensar. E aí, em termos de organização, de empresa, eu posso convidar colaboradores, a comunidade em geral, clientes também, a ajudarem nestas reduções, mas também a explicar-lhes os resultados de como é que nós em conjunto podemos compensar e todos fazer melhor. Clientes, comunidade, colaboradores, todos mais engajados, mais prescritores e, mais uma vez, coloco em cima a comunicação, comunico a minha pegada, comunico quais são as ações que eu estou a desenvolver para compensar ou para mitigar e, mais uma vez, sai reforçada a sustentabilidade global. Outro exemplo, mais ao nível da sustentabilidade económica, as minhas práticas de marketing, as minhas práticas de comunicação. Vou dar um exemplo, mais uma vez, de disponibilizar um manual, um manifesto de comportamentos responsáveis aos meus clientes, ok? Os 10 mandamentos, o que é que eu espero deles quando visitam a minha empresa? Que comportamento é que eu espero deles? Ao divulgar este comportamento, este guia de comportamento, eles vão perceber qual é que também a cultura da minha comunidade, deste espaço social onde eles estão integrados também, quais é que são as suas especificidades, quais é que são os nossos spots naturais mais sensíveis e eles vão também saber como é que os devem proteger mais e melhor. Ora, voltamos a pôr em cima disto tudo a comunicação e em todos os pontos de contacto com o cliente eu vou divulgar este manifesto através do site, através do e-mail de reservas, através do meu sistema de faturação. Logo, eu estou a dar aqui um alcance maior. O que é que eu estou a fazer? A atuar em termos de sustentabilidade global. Se a Maria João me permitir, ainda dou aqui mais 3 ou 4 exemplos. Ainda aqui ao nível da sustentabilidade económica e no combate à sazonalidade, eu já falei antes, portanto, temos aqui ofertas mais ao longo do ano e programas que permitam experiências também ao longo do ano, mas vou também trabalhar com mais parceiros, logo vou tornar mais apetecível em termos de ecossistema as experiências através da minha empresa. E nós todos sabemos que Portugal é um país maravilhoso ao longo do ano, nós temos sempre o que fazer e o que oferecer ao longo do ano, nem que seja comer e beber e experimentar os vossos vinhos maravilhosos, não é? Que já por si, até mesmo no inverno, é um programa fantástico. Portanto, eu estou a combater a sazonalidade, estou a equilibrar os meus rácios, estou a diminuir a pressão interna na minha empresa, a diminuir também a pressão externa sobre o meio ambiente, tenho colaboradores, tenho clientes mais satisfeitos, meto-lhe em cima a comunicação daquilo que eu tenho estado a fazer e já adivinhou o que vem a seguir, uma sustentabilidade global. Outro exemplo, que eu presumo que a maior parte das empresas de enoturismo também já tenha, o selo Clean and Safe do Turismo Portugal. Ao defender os princípios e as práticas do selo Clean and Safe, e tenho aqui só que fazer um parênteses, o Turismo Portugal já começou as auditorias ao selo, em 1000 auditorias que foram feitas foram revogados 300 selos. Isto é um rácio que do meu ponto de vista é pouco positivo, é pouco abonatório, porque significa que em 1000 empresas nós temos quase 1/3 de empresas que não estão a cumprir com os requisitos. O que é que isto diminui? Diminui segurança, diminui confiança, não é? Diminui segurança sanitária, que é absolutamente crítica nestes tempos. Portanto, se eu honrar o selo Clean and Safe, e falamos de saúde sanitária, de saúde, de segurança, estamos a falar aqui muito na vertente da segurança ambiental, eu estou também a defender e a proteger o meu negócio, porque se me for revogado o selo Clean and Safe, eu estou a prejudicar o meu negócio, não é? Eu estou a defender o meu negócio, estou também a proteger as minhas pessoas, sejam elas os meus clientes,
mas também os meus colaboradores e a comunidade que está à volta. Ora, eu tenho que divulgar estas boas práticas, estou a comunicar, estou a atuar sobre a sustentabilidade global. Mais alguns exemplos. Os vossos espaços vínicos estão todos eles, quase todos eles, integrados em zonas de natureza, não é? Em zonas que podem ser alvo de limpeza de floresta, de recolha de resíduos. E, portanto, se eu estou a fazer recolha de resíduos nos espaços naturais que estão à minha volta, e aqui tenho um exemplo de recolha de tampinhas de plástico, por exemplo, e de plásticos, eu vou também, provavelmente, conduzir estes resultados da reciclagem ou da recolha para alguma causa social, porque eu sei que há instituições que, ao recolherem estes resíduos, vão reciclá-los e que me podem dar um valor em dinheiro que eu possa encaminhar para uma causa social. E, portanto, se eu desenvolver esta ação com a minha equipa de colaboradores ou com os stakeholders que estão à minha volta, com os parceiros, com os meus fornecedores, o que é que eu consigo? Mais envolvimento, mais sentimento de pertença, colaboradores mais satisfeitos, vizinhos mais satisfeitos, menos turnover dos meus colaboradores também, mais motivação, clientes também mais satisfeitos porque estão mais identificados com a consistência das nossas práticas e com vontade de voltar, ou pelo menos com vontade de nos prescreverem, de nos recomendarem e de falarem também de nós nas redes sociais. Portanto, eu estou aqui também a atuar, de certa forma, e por via indireta, na sustentabilidade económica da empresa. Vou-lhe pôr em cima a comunicação, o que é que nós andamos a fazer, e mais uma vez estamos a atuar sobre a sustentabilidade global. E há tantos mais exemplos para podermos dar, Maria João. Também não queria estar aqui a amassá-los, porque nós temos pouco tempo mais, mas neste caso, por exemplo, tenho aqui uma outra empresa, também ligada ao enoturismo, que disponibiliza o seu espaço sem custos associados para a organização de eventos locais. Projetos sem fins lucrativos, apresentação de projetos universitários, lançamento de startups, por exemplo. E se nesta disponibilização gratuita do espaço eu colocar algum guia de requisitos de utilização, de organização destes eventos, sem impactos ambientais, não é? Eu estou a disseminar também boas práticas ambientais, estou a ajudar a economia local, não é? Pela fixação de pessoas, pela uma maior atração de pessoas também para os nossos espaços, no caso dos universitários ou das startups, não é? E, mais uma vez, vou comunicar todos estes requisitos e estas boas práticas. Vou comunicar que este evento decorreu sem impactos sobre o meio ambiente, logo estou aqui também a contribuir para a sustentabilidade global. O mesmo exemplo para os equipamentos eficientes, estando aqui a atuar sobre a questão, muitas das vezes isto já requer um investimento financeiro, mas se vocês virem, a grande parte das ações que nós estamos aqui a exemplificar não obrigam a um investimento direto, não é? Investimento direto que nesta altura, fruto da pandemia e deste contexto em que estamos a viver, as empresas têm mais, certamente, dificuldade em fazer face, mas há imensas ações que podem ser desenvolvidas sem custos diretos que não seja o próprio tempo. Aqui um outro exemplo do redesenho de serviços e ofertas, de disponibilizar aos clientes novas experiências, clientes que me vão avaliar mais positivamente, clientes mais satisfeitos, clientes que vão voltar e, portanto, mais uma vez, nós aqui a atuarmos sobre a sustentabilidade global. Tenho aqui um outro exemplo também de uma empresa, esta aqui mais ligada até ao alojamento, que envolveu a comunidade local e as famílias dos colaboradores na replantação de árvores e em atividades de limpeza nos espaços verdes à volta da empresa. A comunidade, mais uma vez, está mais envolvida, a comunidade está mais hospitaleira ainda, desenvolve um serviço de excelência e, portanto, comunico sempre e continuo aqui a atuar sobre a sustentabilidade global. Aqui um outro exemplo de uma empresa que é do Alentejo, também ligada ao enoturismo, que reconstruiu abrigos para animais, instalou novos ninhos para as cegonhas, portanto estava aqui a atuar sobre a preservação dos ecossistemas. Vejam bem que a atividade deles não é esta, a atividade é a produção de vinho e o acolhimento de turistas, não é? Mas entenderam que era muito importante esta preservação dos ecossistemas
utilizam até estas experiências paralelas para fazerem workshops de observação de aves, ok? Em parceria com experiências que fazem birdwatching. O que é que fizeram? Diversificaram os seus serviços, atraem mais clientes, sustentabilidade económica e mantêm também, de certa forma, a comunidade local mais envolvida, porque alguns destes workshops são também para as comunidades locais, aquelas que habitam o território e que muitas das vezes nem conheciam a história das cegonhas e para que é que serviam estes abrigos. Ora, eu vou comunicar, mais uma vez, a sustentabilidade global aqui a ganhar mais força. Bom, Maria João, eu penso que em termos de boas práticas... Eu estava a ouvi-la e estava a pensar também em boas práticas de produtores, neste caso produtores, porque quando às vezes falamos de enoturismo não estamos só a falar de produtores, mas obviamente como eu trabalho muito no vinho, penso sempre no vinho. Há muitos mais exemplos que podemos dar. Agora, muitos mais exemplos. Trazer para aqui são exemplos que nem sempre são óbvios, que parece que não encaixam devidamente nas atividades de enoturismo, mas que fazem todo o sentido, não é? Só o facto, por exemplo, no outro dia estava a falar com um produtor que me disse que trocou de garrafa para que a garrafa fosse mais sustentável. Antigamente vinha do estrangeiro, a partir de certo momento é produzida em Portugal com custos muito mais baixos e uma pegada de carbono, não é? Acaba por ser muito mais pequena. Por exemplo, também me lembrei, por exemplo, só o facto de envolver mais as comunidades, dando emprego às comunidades locais, valorizando os produtos tradicionais. Se fizermos uma prova de vinho com um produto local, ou umas queijadas, ou um doce da região, ou um chouriço, ou um queijo, enfim, são tudo coisas pequenas, mas que são bons exemplos que, aliás, o que é curioso é que isto tudo já vem da Carta Europeia de Enoturismo. A Carta Europeia de Enoturismo, que surgiu em 2006, através do projeto Vintur, diz isto, e há muita gente que trabalha em enoturismo e não a lê. E eu acho que a vossa existência é fantástica, porque é um apoio, basicamente, a irmos buscar essas práticas, estas boas práticas, e torná-las em realidade, não é? Porque imagina, o cliente, o turista, o visitante já passou para experimentar o vinho, até se convidássemos o senhor do fumeiro, só para vir explicar como é que aquilo é feito. Exato, se envolver. Ou o padeiro para vir explicar porque é que aquele pão ou aquele queijo casa tão bem com o vinho com os vinhos que eu estou a mostrar. São estas experiências. O que é que a certificação ajuda e os nossos serviços têm ajudado? É olhar para tudo isto que é possível ser feito, a sugerir aos empresários e às empresas um conjunto de ações que podem efetivamente realizar, quais é que são aquelas que fazem mais sentido para cada um deles, e criar um método que é, ok, então, vamos fazer isto, até quando é que vamos fazer, quem é que vamos envolver, não é, da nossa equipa interna ou externa, quais é que são os resultados que pretendemos atingir e dar no fundo, dar aqui combustível a este motor, não é? Enquanto consultores, estamos a ajudar a criar agenda, muitas das vezes a maior dificuldade é precisamente a gestão do tempo, e a picar, não é? A picar para que as coisas aconteçam. Exato. Como já temos pouco tempo, se calhar eu pedia ao Telmo para expor a sua apresentação. Eu roubei ao Telmo a apresentação e fiz eu as práticas, porque o Telmo estava ali multitask. Ok. E já apresentei, mas ele está aqui também disponível para alguma questão que seja necessária esclarecer também, e penso que agora podíamos dar aqui espaço a perguntas, não é? Não sei se a Ivone queria dizer alguma coisa. Ligou o microfone. Não, eu por mim estou à disposição para alguma dúvida que queiram tirar. Eu gostaria de perguntar à Patrícia como é que estas regras e boas práticas, que geralmente são aplicadas a produtores de vinho, como é que podem ser aplicadas, por exemplo, a empresas de agências de viagem ou empresas turísticas que pratiquem enoturismo, atividades vínicas? Exatamente da mesma forma, Maria João. Pronto, exato. Exatamente, porque muitas das vezes nós temos estas perguntas. Não, mas eu sou uma nanoempresa, me, myself and I, não é? Exato. É igual, funciona igual para uma nanoempresa ou para uma grande empresa. O que eu acho é que o primeiro passo é existir vontade de mudança. Okay? E depois passar para a ação. Dizer, ok, vamos arregaçar as mangas, vamos contactar a Apeno, neste caso nós estamos aqui enquanto parceiros da Apeno,
obviamente que os associados da APN têm alguma vantagem, não é? Porque têm aqui, pela parceria que foi estabelecida, alguns benefícios de se associarem também à Biosfera e, portanto, é de depois dizer quando é que podemos começar. Exato. Não é? Não, é que é muito interessante, mas uma pessoa não tem noção. Eu que visito enoturismos de norte a sul do país, e muitas vezes temos a noção, daí que eu achar importante, muito importante, é um ponto de honra, é a formação em enoturismo, é sabermos muito bem a área do turismo e a área do vinho, porque há sempre deficiências de parte a parte, e há pessoas que nem sequer sabem bem o que é o enoturismo. Eu, por exemplo, pratico enoturismo se eu fizer uma prova de vinhos na minha garrafeira, não é? Porque eu estou a dar a conhecer a história, convido o produtor, ou mesmo sem o produtor, estou a fazer uma prova vínica, a contar a história do produtor, a envolver as pessoas, os enófilos, não é? Que vão provar esses vinhos. Nós ali estamos a praticar enoturismo em ambiente urbano e tal como se faz em ambiente rural. Obviamente que é muito melhor em ambiente rural porque ficamos a conhecer a realidade no seu global. Mas a verdade é que também se pode praticar enoturismo em wine bars, em restaurantes, em garrafeiras. Ainda no outro dia fui a um restaurante que todos os meses, no outro dia antes da pandemia, não é? Já lá vai, que fui a um restaurante e muita gente conhecerá, não vale a pena estar a dizer nomes, mas abria grandes garrafas de vinho à hora do almoço e contava, estrangeiras e portuguesas, de forma a que aquele almoço pudesse ser servido o vinho da Matusalém, é uma grande garrafa de vinho. Portanto, à hora do almoço, durante 1 ou 2 dias, ou quando acabasse, era feita e contada a história desse produtor. É um restaurante que dá atenção ao vinho, é o que eu quero dizer, não é? Portanto, aqui também faz atividades vínicas e, portanto, as pessoas às vezes não sabem, acham que só enoturismo é só aquela adega que tem uma estadia, não é? E que acaba por noitar. Eu posso só contar muito rapidamente que a formação há uns anos era tão fraca que eu lembro-me de telefonar para um dos grandes produtores a nível nacional, que tinha uma pessoa na loja, e eu perguntei o horário da loja e perguntei se eles continuavam a fazer enoturismo, de visitas e não sei o quê. Não, nós temos realmente algumas visitas, mas nós não temos enoturismo. E eu fiquei assim um bocado, mas então, mas porquê que não tem enoturismo? Não, nós não temos hotel. Eu estou a falar de um grande produtor nacional, obviamente, que não posso dizer quem é, mas isto já aconteceu, está a acontecer cada vez menos, mas a verdade é que é necessária muita formação e profissionalização através dessas boas práticas de sustentabilidade e também não é, da certificação, porque quanto mais sérios formos no trabalho que desenvolvemos, mais depressa também nos levam a sérios, não é? Sim, sem dúvida, Maria João. E juntando a isso, tem aqui uma pergunta da Marisa Mota que diz que a maioria das empresas ainda não está preparada para apresentar os seus produtos de acordo com estas boas práticas e cruzá-los com outros produtos. E se os municípios também não deviam ser chamados a participar na formação? Ora bem, Marisa, uma resposta que às vezes pode ser um bocadinho dura de ouvir, mas eu acho que todos os agentes públicos, naturalmente, e associativos, devem fazer parte da resposta, devem ajudar na solução. Mas o essencial passa por vocês, pelos empresários, que têm também que procurar, não apenas nos municípios, mas em todo o lado, como na APEN, no Turismo Portugal, na Confederação de Turismo Portugal, nas associações setoriais, respostas para aquilo que são as vossas necessidades. E aquilo que nós muitas das vezes também sentimos no meio empresarial é um passar de alguma responsabilidade dos municípios para as empresas para os municípios para o governo para a Europa. É assim, como eu expliquei anteriormente, eu acho que é chegado o momento de que cada um tem que assumir a sua responsabilidade no processo, não é? E utilizar positivamente todos os recursos e ferramentas que são colocadas à sua disposição. Eu sinto que neste momento em Portugal nós já temos muitas ferramentas de capacitação empresarial disponíveis. Repare, o Turismo Portugal tem estado com um ciclo de formação gratuita brutal para todas as empresas do turismo, entre elas do enoturismo.
A Confederação de Turismo de Portugal tem à disposição de praticamente todo o país programas de consultoria gratuita, que em breve a APENO também vai ter, quando abrirem novas candidaturas, para oferecer isto também às suas empresas, que é consultoria gratuita, em que a Biosfera também tem estado a atuar para implementar estas boas práticas e atribuir a certificação às empresas. Mas a Marisa pode não acreditar, e muitas das vezes quando nós oferecemos estes programas gratuitamente às empresas, ok? Muitas empresas ainda nos dizem, mas se calhar isso não é para mim, vou esperar para ver, pronto, já perderam a oportunidade. Exato. Não é? São muitas horas. Epá, pois são, mas as empresas também não podem esperar que como às vezes me acontece, eu receber chamadas de empresários, dizem, Patrícia, eu assisti ao seu webinar, olha, em 5 minutos pode-me dizer como é que eu posso inovar aqui na empresa e transformar-me e ter melhores práticas de sustentabilidade? Eu só respondo, em 5 minutos? Isso demora um bocadinho mais. Claro. Demora um bocadinho mais. Portanto, o meu conselho sempre é entre nos nossos programas, que até são gratuitos para as empresas, volto a reforçar, que estão a beneficiar de fundos comunitários extraordinários, e não virem as costas às oportunidades que surjam. Porque sempre que olharmos para o lado, nós vamos sempre encontrar instituições que deviam estar a fazer mais e melhor. Agora temos também que olhar para nós próprios e perceber, mas eu também podia estar a fazer mais e melhor? Será que eu não fui deixando para trás algumas oportunidades? Não estou a dizer que é o caso da Marisa, ok? Não estou a dizer que é o caso de algum empresário que está aqui presente. Eu só estou a tentar abanar um bocadinho e a despertar e que nos façamos todos os dias nós também estas perguntas. Por onde é que eu posso começar? Quando é que eu vou arregaçar a manga e começar a fazer melhor? Porque mesmo isto que me referia aqui, de não saber como é que se pode cruzar com outros produtos, não saber como é que se compõe a oferta, não é? Como é que se estrutura o vosso produto. Há também programas para isso e quer dizer, todos nós podemos ajudar, mas nunca nos conseguimos substituir ao empresário, não é? Nós nunca nos conseguimos substituir ao empresário no agendamento de uma sessão e ligamos a agendar e agora não me dá jeito, pode ser daqui a 15 dias, depois suspendem em cima da hora, depois adiam para mais um mês. Nós nunca nos conseguimos substituir a quem está à frente nas empresas. Agora, podemos ser um excelente parceiro e eu penso que somos, modéstia à parte, sinto-me muito orgulhosa do trabalho que temos desenvolvido, enquanto equipa, e sinto que temos estado muito presentes e que, portanto, não queremos ser um mero prestador de serviço, queremos ser um parceiro efetivo que está presente, que responde às solicitações das empresas e que dentro daquilo que está na nossa esfera de responsabilidade e âmbito de trabalho consigamos responder. Portanto, disponham de nós, sem dúvida nenhuma, e dos nossos serviços. Eu não sei se é dada a oportunidade de falar em algum momento ou se posso fazê-lo neste momento. Eu penso que sim, não é, Maria João? Claro, é exatamente por isso é que quisemos este formato. Por isso é que quisemos este formato, para que as pessoas pudessem participar e não fosse uma conversa e não uma coisa chata. Não, a situação que eu expunha tem a ver com o facto de, no terreno, eu sou guia intérprete e acompanho, portanto, a minha empresa, ou a vontade que eu tenho de criar uma empresa relacionada com o enoturismo será mais na prestação de serviços dentro do enoturismo. E muitas vezes aquilo que a minha experiência me tem dito no terreno ao longo de mais de 25 anos de experiência, sendo que nestes últimos anos é que de facto as pessoas começaram a ficar mais sensíveis, logicamente, à questão da sustentabilidade, seja ela em qualquer uma das 3 expressões de que aqui já ouvimos falar. O problema é que muitas vezes os produtores são, além de pequenos, têm uma certa idade, carecem de alguma, vamos dizer, educação, formação, vêm de uma outra geração, fazem coisas fantásticas, mas depois falham em pequenos pormenores, e também não é possível dizer-lhes isto diretamente, não é possível às vezes contar com eles para levar um pequeno grupo, para levar uma família, para levar um cliente que está a fazer uma viagem em private a conhecer o seu produto localmente, porque sabemos que o espaço não está feito nem pensado, apesar dele querer vender o seu produto, mas não está feito, não está pensado, não está organizado
para que isso seja possível e seja de facto uma experiência que, ainda que autêntica e genuína, mas é preciso repensar um pouquinho o que é isto do autêntico e genuíno quando queremos ir mostrar um determinado lugar ou levar o turista a um determinado lugar. Não sei se me faço entender. Sim, Marisa, e eu também peço desculpa se por algum momento quis dizer que a estrada é sempre reta e curta, não é? Não é? E por isso e não há resultados imediatos nunca. Às vezes nós temos que o caminho tem muitas curvas e acho que há muita gente que de facto, se for por ela, não sabe sequer como, ou melhor, provavelmente nem sequer ainda pensou como é que deve fazer as coisas. Por isso é que quando mencionei os municípios, não é estar a descartar a responsabilidade de ninguém, todos somos responsáveis, mas às vezes há setores e há grupos dentro desta grande família que nem sequer ainda sabem do que é que nós verdadeiramente estamos a falar. Eu vejo, por exemplo, na região da produção dos queijos, da serra, tantos e pequenos produtores que estão a fazer, o seu produto não deixa de ser um bom produto, mas ele não sabe ainda fazê-lo de maneira a que realmente este produto entre dentro daquilo que estamos aqui a falar, entende? E quem fala do produto do queijo fala de muitos outros. E por isso também, Marisa, é que já há muitas empresas de animação turística que também se substituem, fazem esta mediação, não é? Este processo de mediação e de facilitação entre o produtor ou entre o local, a pessoa local que tem o conhecimento e o cliente, o turista, não é? Portanto, nós temos consciência que há em muitos processos esta necessidade de mediação, por isso é que há muitas empresas, guias, etc., que têm que fazer esta mediação. Mas vocês não roubam genuinidade à oferta. Não é? Era ótimo se nós pudéssemos ter o produtor, o pastor, não é? Mas muitas das vezes não se consegue, porque lá está, a pessoa não está ainda no nível que tenha a capacidade e a sensibilidade, a informação para conseguir estar connosco no serviço, mas nós podemos fazer esta mediação. Vocês podem também fazer esta mediação. E continuar a prestar um bom serviço. E acreditamos nós que, ao longo do tempo, esta sensibilização e capacitação também vai passando. Agora, estamos a falar de uma geração, não é? De uma geração em que muitas das vezes, quando se lá chegar, já a pessoa até pode nem existir, porque já desapareceu. Agora, as suas histórias, as suas tradições é que têm que ficar, não é? É importante que fiquem. Eu posso só interromper, Patrícia? Eu acho que o que vai acontecer, Marisa, é que, assim, a partir do momento em que estamos aqui para tentar profissionalizar, formar as pessoas, tentar orientá-las, foi para isso que a associação nasceu, estamos aqui para ajudar quem nos procurar. Agora, há uma frase muito sábia que me disseram há uns anos, quando eu estava a dar, hoje em dia o enoturismo está muito mais desenvolvido, mas a região do turismo do Alentejo, há uns anos, pagou formação gratuita. Há uns anos, há 6 anos talvez, formação gratuita para os produtores em enoturismo. E eu fui a formadora. E quando cheguei, estamos a falar de uma formação gratuita de 2 dias, em que eu tinha imensa coisa para contar a nível nacional e internacional, e só tive em cada região, porque o turismo, como sabes, geograficamente do Alentejo abarca um bocadinho da costa alentejana e também uma parte do Ribatejo. E só no Ribatejo, no Tejo, é que tive um pouco mais de audiência. Mas nas outras regiões tive 12, 13 pessoas. E eu pensei assim, caramba, estão a oferecer esta formação gratuita e ninguém está aqui a apresentar. Eu faço o meu trabalho com alegria, com 2 pessoas ou com 200, não é por aí. Mas a verdade é que as empresas também têm que querer. Então, se calhar, a solução é começar a levar esses grupos a gente que sabe trabalhar melhor. Aí os outros vão ser obrigados a trabalhar, não é? Pois é. Por isso é que eu pronto. acho que esse nível
uma junta de freguesia, em muitos lugares por este Portugal fora, sobretudo mais interior, é junta de freguesia, é o município que de facto está mais próximo e mais capaz de poder trazer essas pessoas para estas formações, percebe? Mas a verdade é que a tal frase que eu acabei por não dizer é: não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Okay. Portanto, não vale a pena. Temos é que estar aqui otimistas e felizes e contentes por estar a trabalhar e a ajudar quem realmente merece. Nós não queremos gastar energia com pessoas que, e tal, como diz a Patrícia bem, não é? Isto é realidade, não é? Portanto, eu, na minha humilde opinião, acho que nós somos um país fantástico. Obviamente com todos os defeitos, não vamos por aí, mas eu sou uma pessoa muito otimista, eu gosto muito de Portugal e posso dizer isto porque eu já viajei pelo mundo, já viajei pelo velho mundo, pelo novo mundo, já estive em vários enoturismos, eu posso fazer a comparação. Nós não devemos, nem em beleza, nem em capacidade, a nenhum outro país. A questão aqui é que temos, se calhar, que profissionalizar um bocadinho mais. Ainda estamos a crescer, mas também somos um país com poder económico muito menor do que outros países. E como é que compensamos isso muitas vezes? Com esta genuinidade de receber, não é? Nós somos um povo que sabe receber. Depois, é assim, nenhum turista sai de um sítio que se evidencie sem comer um petisquinho português, um chouricinho, um queijinho, não é? O petisco junta-se ao vinho, é a alegria total, é a parte que o enoturista valoriza mais dentro de uma experiência de uma adega. E, portanto, nós temos que pegar nos nossos pontos fortes, depois temos 14 regiões, todas tão diferentes umas das outras, com características tão diferentes. É tão interessante poder explorar isso e, portanto, quem quiser explorar isso, quem quiser realmente tirar partido e melhorar no negócio, tenho a certeza que o consegue fazer profissionalizando e formando os seus colaboradores para que se receba cada vez melhor, porque hospitaleiros nós já somos, genuínos já nós somos, não é? É isso, basicamente é isso. Não sei se há mais alguma pergunta, entretanto, porque eu tenho entusiasmo e vou por aqui afora. A Maria João é uma excelente comunicadora. Não, eu sou de terra a terra, eu acho que sou muito de terra a terra, porque nós não é? Acho que as verdades têm que ser ditas com todo o cuidado, obviamente, com toda a sensibilidade que temos para os problemas, mas têm que ser ditas, não é? Mas eu também penso Minha gente, boa tarde. Boa tarde, David. David, olha, o David pode comprovar a minha história, que ele estava lá, na formação. Exatamente, só aparecem meia dúzia de gatos pingados. Exato. E a maior parte deles eram alunos que tinham que ir obrigados na aula durante o dia. Exato. Falando aqui um pouco também... Torna-se mais fácil convencer as gerações mais jovens e os que se estão a deslocalizar de umas regiões urbanas para as regiões mais interiores, a levarem de facto esse conhecimento e essa nova perspectiva, mas de facto temos muita gente localmente que sempre ali esteve, que ali sempre viveu e que ainda não percebeu, ainda não conseguiu, ainda não é sensível a este novo modelo. E foi só por isso que eu falei, mas quanto ao resto não lhe tiro, lógico, nenhuma razão. Era mesmo aí que ia tocar. As pessoas, antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde à Maria João, boa tarde à Dona Ivone, ao Telmo, elogiar o cabelo da Patrícia porque está brutal, essa cor vermelha está qualquer coisa de fantástico, fica-te muito bem, mas é isso mesmo. O grande problema, na minha opinião, que nós passamos aqui a nível interior, é que as pessoas já estão no local há muito tempo e estão agarradas sempre àquela metodologia. Quando chega alguém novo e quer colocar novos modelos, pôr em prática novas coisas que não estava a acontecer, é difícil. É difícil nós conseguirmos mais e melhor. Então vou-vos um exemplo que é tão simples quanto isto. Eu sou da Vidigueira, trabalho na adega cooperativa de Vidigueira com o Baial Vito, e nós aqui há um tempo atrás, logo quando eu vim para aqui, eu quis tentar implementar, e a adega quis tentar implementar algo tão simples quanto isto. A mudança de copos no restaurante, para que a pessoa possa beber vinho num copo como deve ser. E o copo como deve ser existia um copo branco e um copo de tinta. Deixámos de ouvir. Tens que abrir o microfone, deves ter tocado... Tá, sim.
Já está. Recebi uma chamada entretanto e tive que a desligar. Estou no telemóvel. O grande problema das pessoas em não aceitarem foi: e quem é que vai pagar este investimento dos copos? E nós, o que nós fizemos foi: a adega paga metade, colocamos lá o logotipo da adega e oferecemos os copos, e vocês ficam com os copos para vocês, mas cada vez que vier cá um visitante beber vinho, ou um turista beber vinho, vai daqui satisfeito porque bebeu um copo de vinho num copo adaptado para o vinho. Nós neste momento temos espaços que servem, no mesmo copo que servem água, é no mesmo copo que serve o vinho. E num setor destes tão evoluído como nós já estamos, e como Portugal é conhecido lá fora por os bons vinhos e bons costumes, e lá está o petisquinho e tal isto, nós temos que se calhar adaptar um pouco mais. E a pergunta que eu coloco ao painel é: como é que vocês acham que em termos de sustentabilidade nós conseguimos mudar estas mentalidades? Como é que nós conseguimos passar as pessoas do antigamente para o atual? Presumo que a Maria João esteja a tentar responder, mas está com o microfone desligado. Pois estava, peço desculpa. Tenho uma velha máxima: água mole em pedra dura, não é? É isso, eu pensei exatamente a mesma coisa, exato. É água, é isso. É, mas voltamos à questão da Maria João. Mas só conseguimos chegar àqueles que querem, que reconhecem alguma mais-valia, não é? E temos que insistir, insistir. E às vezes não é o tempo certo, não é a oportunidade certa. O momento chegará. Agora, é certo que nos dias de hoje em que as mudanças são tão aceleradas e com impactos tão grandes para as organizações, não é? Para as empresas, qualquer passo em falso pode ser determinante para que elas fiquem para trás, para sempre. A Ivone também penso que quer contribuir. É que temos uma população muito envelhecida e nessas zonas rurais, muitas destas pequenas empresas que de facto nos podiam estar já ou podiam estar já num outro nível e que podiam ser muito mais visitáveis e aproveitáveis para realmente propor um turismo mais sustentável, tem este problema. Marisa, peço-lhe desculpa de interromper, mas é assim, estamos sempre com a pescadinha de rabo na boca, não é? Isto é assim, a Patrícia disse tudo, água mole em pedra dura, ou seja, se pensarmos no enoturismo há uns anos atrás, não tem nada a ver com o enoturismo que é hoje em dia. Obviamente não estamos a pensar na pandemia, não é? Pronto. Mas houve uma grande alteração, uma grande mudança. As mudanças levam tempo a fazer, não é? E é para isso que estamos aqui. Eu recordo-me de uma conferência que fui lá dar em cima Vila Real, e ia falar, éramos um painel de 3 pessoas que íamos falar sobre melhorias no enoturismo. Só para terminar, também já estamos avançados no tempo. E havia 2 pessoas que falaram antes de mim e disseram tudo e mais alguma coisa. Eu disse: bem, eu não tenho grande coisa para dizer depois dos meus colegas terem dito. Pronto, comecei a dizer repetir algumas ideias, mas falei muito menos, achei que não valia a pena. E a certa altura, quando chegou a parte das perguntas, toda a gente vinha queixar. Porque não se consegue fazer isto, e não se consegue fazer aquilo, e porque as pessoas isto, e porque as pessoas aquilo. E eu, a certa altura, quando ia responder àquilo, várias pessoas que me vieram trazer problemas, eu só disse assim: eu sei que é difícil resolver esses problemas, mas a ideia não é desistir, não é? E estamos aqui para trabalhar, e para melhorar e tentar melhorar. E, portanto, não podemos baixar os braços e podemos pensar em que é que nós podemos melhorar. Já não sei o que é que aconteceu, houve alguém que disse: não sei o que, não tenho transporte, falta o comboio. A verdade é que a propriedade desta pessoa era perto da estação. Vai buscar os enoturistas de charrete. Aproveite, faça um passeio de charrete, vá lá buscar os enoturistas e tragam-os para a sua quinta. Está aqui tão perto que é que precisa do comboio, é uma estação ou 2. E faz ali um passeio giro à volta do Douro e está tudo certo. É assim, é preciso imaginação. Obviamente que estamos a contar que as autarquias nos ajudem, a junta de freguesia nos ajude, que as instituições nos ajudam. Mas quem não tem gato, caça com rato. É preciso ter imaginação, criatividade e nunca desistir.
não é possível fazer isto. Epá, pronto, não é possível fazer isto, não é possível fazer isto, não é? Mas há de ser possível, um dia destes. Vai ser possível. Maria João, portanto, depois se puder dizer uma palavra só em relação, uma vez que falaste aqui em Vila Real, eu sou o Eduardo Freire, sou guia também na Quinta Nova. Eduardo, não te estava a ver, estavas ali no cantinho. Estou um bocado escuro, estou aqui no cantinho. E em relação a esta temática, é um problema. Nós este ano temos uma carta toda renovada dos JASPIPs, andei por terras do Barroso, em Montalegre, aos produtores, e fui eu que fui fazer esse trabalho. E em relação a este problema da população envelhecida, e eu sou de Vila Real e lido sempre com o Nordeste transmontano muito, e com o Douro, logicamente, onde estou, há uma coisa que nós temos que parar. É de facto, não temos gente em muitas aldeias, é verdade, é envelhecida, em algumas partes, mas houve gente que ficou cá. E eu fomos que estou cá. Fiz a licenciatura em turismo na UTAD, já depois de velho, depois de velho, como quem diz, já casado, já por filho, não é? E, entretanto, consegui, nunca pensei, já cuidado que tinha, aceder a uma empresa ligada ao enoturismo, como a Quinta Nova na Cidade do Carmo, e a nossa aposta foi mesmo essa. Ora bem, para já vamos ver o que é que nós temos. E nós temos cá gente. Não somos muitos, com certeza, mas somos os que estamos cá. E temos a realidade e a autenticidade que nos pode ser permitido. Ora, o que é que a nós, que estamos cá no local, o que é que nos poderá interessar em relação a isso? Muita gente também, e muitas agências de viagens que vêm ter connosco, há aqui um problema que nós nos debatemos. Aqui no Douro, principalmente na região vinheteira mesmo, nós costumamos dizer que a distância não se mede em quilómetros, mas em tempo, não é? Porque a estrada é muito difícil. Toda a calendarização que é feita pelos guias turísticos ou pelas agências que viajam, muitas vezes também querem fazer pacotes onde não é execuível. É impossível vir à Quinta Nossa Senhora do Carmo, ir aos Cimitans e depois ir ao Crash. Não, calma, vamos lá. Também nesse ponto, não é só os pequenos que estão ali limitados e não têm as pessoas mais idosas, mas como é que quem tem a obrigação, ou quem pensa um bocadinho, consegue chegar a eles também. Também será um pouco por aí, sabendo das dificuldades que temos com a desertificação e com isto tudo, não é? Mas temos ido. Não podemos desistir é que não. Mas como diz a Patrícia e tu também, quer dizer, é preciso trabalhar e não desistir e continuar e ser otimista e ir para a frente. Na verdade, só assim é que se evolui. Se ficarmos parados, não fazemos nada. E acho que a Quinta Nova é do Douro, das quintas que melhor trabalha. Conseguiste fazer, tu e antes a Paula também, a Paula Sousa, que agora está na Aveleda, fizeram um trabalho fantástico, tu também continuaste esse legado maravilhosamente, o David, na Vidigueira, todos nós fazemos, eu a escrever sobre enoturismo, porque gosto e acho que valorizo muito, inclusivamente vamos ter eu acredito tanto no enoturismo português, se ele for bem feito, que é bem feito em alguns sítios, que no nosso próximo projeto nós vamos internacionalizar os nossos enoturismos. Maria João, tem só um pormenor até para os colegas que aqui possam estar e de facto estamos numa altura em que poderá ser um bocado desmotivador este problema, toda esta desmotivação que acha. Isso é. Nós vamos lá ver, nós no ano passado, a Quinta Nova, no ano passado, quando nos deparamos com este problema, que é um problema, e a mim, também lá está um bocado as pessoas que estão, a minha maneira de dizer que eu sou, como disse, um guia turista, não tenho assim, mas não paro e faço fazer valer a minha opinião e tenho sido aceita. Nós lançamos logo a plataforma online, que vale o que vale, e foi uma aposta ganha. Eu, antes de entrar nisto, nesta reunião, tive nós vendemos o produto como uma prova à distância, não é? Uma degustação vínica para 22 pessoas espalhadas pela Europa. Era um grupo só da Microsoft, passo a publicidade, 11 no Reino Unido, depois os outros 11, que eram 22 espalhados pelo resto da Europa. Temos tido uma aceitação enorme nas degustações online. Eu recebo o pedido, seja por empresa, seja individual, neste caso foi pela Wine Tourism em Portugal, e nós mandamos os vinhos que vamos experimentar. Estou a fazer a prova reserva, um branco e 2 tintos, faço a expedição dos vinhos para as moradas que é facultado. Com essa expedição do vinho, vão os 3 vinhos diferentes, vai um flyer com os copos, exatamente aquilo que tu viste na quinta, marco para o dia e estive a fazer, como tenho feito, as degustações vínicas online para aquela gente toda. A apresentação do vinho, é claro que não me limito a isto. O enoturismo que eu penso é sempre isto.
Adaptaste, não é? O vinho é o rei, ponto final. Mas à volta disso, eu até tenho as pombinhas da Catarina na Quinta Nova, não é? E faço este encadeamento, procuro fazer, falo da região, falo do terroir, falo das altitudes, todas aquelas coisas um pouco mais técnicas que também têm o seu lugar. E o folclore no bom sentido. Quando falo no folclore, e tu bem me conheces a maneira também como falo, é no bom sentido. De explicar um bocado o que é que estamos a falar, porque se calhar uma das pessoas que recebeu aquele pacote que eu enviei, encomenda, se calhar nem sabe bem de onde é que eu estou a falar, não é? Fazer logo aquele enquadramento, estou aqui no cantinho em Portugal, na melhor região vínica do mundo, para mim, com certeza, não é? Mas, puxando logo a brasa à minha sardinha, mas fazendo sempre aquela introdução em que ponha as pessoas de uma forma muito simples, mas acho que temos tudo, e cada vez mais, e lá está, a própria criação da vossa associação, não é? E outros pormenores que temos, palestras que têm dado também aqui na UTAD, e as coisas vão devagar, demora o tempo. Água mole em pedra dura, tanto pode ter flor e vamos por aí mesmo. É verdade, é verdade. Muito bem, Patrícia, nós já vamos em longa jornada, não é? Vamos em longa jornada. Eu, da minha parte, só tenho a agradecer todas as presenças, todas as participações. Deixei algures já no bate-papo também o nosso e-mail. De todo modo, todos os pedidos de informação acho que devem ser solicitados também à APENO, que depois encaminharão para nós. Agradecer também à Ivone, naturalmente, que também vou reservar alguns minutos para que se possa despedir, e a toda a nossa equipa da Biosfera, e um cumprimento especial ao David, para a Vidigueira. Em breve espero também lá ir regressar. E até breve a todos e um bom desconfinamento para todos. Eu faço das palavras da Patrícia as minhas, vou roubá-las à Patrícia. E quero dizer-vos que esta missão tem sido difícil, tem dado muito trabalho, mas está a dar muito gozo. E acho que conseguimos ir longe no enoturismo português. Espero que tenham gostado desta conversa, que é o que nós queríamos, não era um webinar, queríamos fazer uma web talk. E espero ver-vos muito em breve noutros webinars que toquem as temáticas a fundo, para que os vossos enoturismos sejam cada vez melhores e a vossa profissão no enoturismo, seja futura, seja presente. Estamos aqui para vos apoiar. Muito obrigada a todos. Obrigada também à Biosfera, a todos. Obrigado. Boa tarde. Até breve. Obrigada. Obrigada. A Ivone também se quer despedir. Quem? A Ivone. A Ivone, peço desculpa, Ivone. Não está sem som agora. Continua não, a Ivone continua sem som. Continua. É que eu vou tentar traduzir pelos lábios. Há de falar, Ivone. Fazer mímica. Bom, não sendo possível, Ivone, eu retribuo, imagino que sejam abraços e votos de bons negócios a todos agora neste desconfinamento e acreditando sempre num futuro melhor, não é? E que a esperança regresse também aos nossos palcos e às nossas vidas. Vai regressar, qualquer dia já estamos a fazer uma wine party todos juntos. Alguma coisa neste sentido. Obrigada e até breve a todos. Obrigada, até breve. Boa tarde. Obrigada.